E aí, mulherada, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um episódio do Shape Charme. E hoje a gente vai falar sobre o estresse e como ele afeta as mulheres de 30 a 40 anos que estão entrando na jornada de emagrecimento. Eu sou o Gabriel, eu tô falando aqui com a Dai. E aí, Dai, como é que você tá? Olá, Gabriel, tudo bem? Olá, mulherada, tudo bem? Eu sou Dai Munhoz, especialista em emagrecimento feminino e ajudo mulheres acima dos 30 anos a eliminarem 15 quilos em 3 meses, em casa ou na academia. Bacana, E mano. hoje a gente vai tirar as dúvidas sobre o estresse na jornada do emagrecimento, né? Isso, vamos lá, Dai. Eu fiz uma busca e, claro, a gente tem amigas, parentes, e eu fui atrás para tirar umas dúvidas e perguntar para elas, assim, como que tava, o que estava acontecendo para elas. E, assim, eu precisei vir com uma cola aqui hoje para poder fazer essas perguntas para você. E a intenção dessa conversa aqui hoje é que a gente possa tirar muitas dúvidas para essas mulheres que a gente procurou, tirou saber. Então, é isso que a gente está com essa intenção para vocês aqui hoje, nesse episódio. Para saber, para começar mesmo, vai, direta entre o estresse e a saúde das mulheres na faixa etária dos 30 e 40 anos. Então, Gabriel, na verdade, assim, o estresse, ele altera os hormônios, principalmente nessa faixa etária das mulheres, onde, consequentemente, pode causar pausas na menstruação ou aumentar o ciclo menstrual, questões de insônia, questões de má alimentação, porque o cortisol sobe, altera cortisol, diminui a endorfina. Então, a questão hormonal nesse estresse alterado, ele é muito pesado. Assim, é ter um olhar bem fixo sobre isso mesmo, porque temos que ter um olhar mais fixo sobre isso, porque realmente atrapalha muito na jornada do emagrecimento. Muito. Até porque o estresse também acaba fazendo com que a mulher desenvolva outras coisas ali, né? Não só as mulheres, E mas hoje a gente está falando sobre mulher, e mulher acaba, não só a mulher sendo sexista nem nada, mas eu acredito que todo mundo, quando tem um estresse, foge um pouquinho da dieta, não é? E isso foge da dieta, e essas questões hormonais, né, querendo ou não, influencia muito na saúde, né? Então não é somente no emagrecimento, pode causar outras doenças, consequentemente, vinda do estresse. Sim, olha, agora que a gente tocou nesse assunto, eu lembrei de uma pergunta. E muitas mulheres se queixavam de sentirem constantemente estressadas. Elas se sentiam muito estressadas. Quais são os principais fatores de estresse que impactam esse público especificamente? O que mais impacta é assim, elas perdem muito foco, Uhum. né? Então, começam a se sentir desfocadas, desanimadas, têm dificuldades em concentração. O consumo alterado também de outras substâncias, álcool, medicamentos para dormir, porque o estresse ele causa isso. Aí começa a ter dificuldades para dormir, porque o que é, na verdade, o estresse? O estresse é o excesso de alguma coisa. Sim, Então, esse excesso, tanto em questão de alimentação, em questão de trabalho, falta de lazer, e ele começa a atrapalhar em outras questões, que daí você acaba perdendo o foco um pouco do que você está vivendo, né? E você se concentra somente no excesso. Então, você acaba desenvolvendo esse estresse alterado. porque algumas mulheres também acabam colocando uma sobrecarga em outros fatores e esquecem de se cuidar, não é? Isso É, acaba passando, né? sim, Exagerando. sim. É isso que acontece. E durante as minhas buscas, pesquisa, eu vi muito falar sobre o estresse crônico. Só que apareceu uma outra palavra depois desse estresse crônico. Veio o estresse crônico e o estresse agudo. Você pode me falar qual é a diferença entre esses dois tipos de estresse? Então, Gabriel, na verdade, é assim, o estresse agudo, ele é intenso e ele é curto. Então, Uhum. ele provém de trauma, ou uma perca familiar, ou algo muito chocante na infância, um trauma de infância. Então, isso causa esse estresse agudo. Só que ele é curto. Então ele é só Então, um esporádico. Acontece. isso, que a gente tem que procurar orientação médica, lógico, né? Um psicólogo, um terapeuta para fazer esse tratamento. Agora, o crônico não. O que que acontece com o crônico? O crônico, ele é longo, ele vai todos os dias.
toda hora você não sai desse estresse. Ele só vai aumentando conforme o tempo vai passando e pode acontecer desse estresse acabar gerando uma depressão ou uma Crise de pânico, crise ansiedade. de ansiedade, exatamente. Acaba Então, desenvolvendo outras doenças psicossomáticas. psicossomáticas, isso. E assim, para eu poder só verbalizar aqui, então, para eu poder ver se eu entendi. Então, o estresse crônico, o estresse agudo, é algo que aconteceu lá atrás e desencadeou esse fator. Isso. Ele é intenso e ele é curto. Só que ele é Uhum. intenso, Sim. entendeu? Ele pode E o causar uma crônico, crise. é uma coisa que vai empilhando e É depois, o que afeta. É, o crônico ele afeta a maioria das pessoas hoje, sim. na verdade, né? É porque Porque ele é tá rodeado. constante, ele é todos os dias, e ele tem uma forma mais suave. Então, às vezes, a pessoa não percebe que ela tá com esse estresse tão alterado. Geralmente, quem percebe é quem convive com ela. Sim, muitas vezes essas pessoas também não percebem assim de cara, né? Elas precisam passar por um Não. episódio específico para ela entender que ela está estressada. Exatamente. E o que que acontece com o estresse? Ele não tem descanso. Você não dorme e no outro dia você tá bem. Você tem o sono alterado, você não dorme direito, você não se alimenta direito, você não pratica atividade física e você tá sempre com estresse muito alto. Muita irritabilidade, muita dificuldade para se comunicar. Ele gera muitas coisas ruins. Eu imagino, eu imagino. Mas vamos deixar um pouquinho de lado porque isso já me deixa um pouquinho ansioso. Mas eu entendi também, né, nessa minha pesquisa, que uma das coisas que ajudava muitas mulheres a aliviar o estresse era o exercício físico. Isso. Então, assim, eu quero saber quais são os benefícios que as mulheres podem experimentar caso elas optem por se movimentar, se exercitar e mudar os hábitos mesmo. Então, na verdade, assim, o exercício físico, ele é um remédio para o estresse, na verdade. Por quê? A hora que você está praticando exercício físico, você consegue aliviar todo esse estresse. Parece que é uma coisa automática. Então, a maioria das pessoas não tem essa noção do quanto o exercício físico é importante para a saúde, não só física, mas mental. Sim, sim. Principalmente mental, eu ousaria dizer. Principalmente. Olha, eu aqui ressaltando mesmo e ajudando o seu argumento aqui, eu percebo que quando eu vou treinar estressado, cara, nossa, eu saio de lá muito tranquilo mesmo. Exatamente. Você pode passar uma hora do treino ainda estressado Sim, durante o treinamento. Só que a hora que você finaliza esse treino, aí você já começa a soltar endorfina. O seu corpo já libera esse hormônio. coincidência ou não, no livro que eu tô lendo, tá falando que quando a gente conclui algo, pode ser um treino, pode ser um livro, pode ser um episódio, a gente libera um hormônio de conclusão, que seria o de endorfina, se eu não me engano. E isso é muito legal, porque no Isso, meu treino eu percebo que eu concluí, graças, acabou. isso. Isso causa bem-estar. Sim, sim. Isso diminui o estresse. É muito legal, é muito legal. Tem uma outra coisa que eu queria perguntar para você. Tem estudos que mostram como reduzir o estresse pode impactar positivamente o processo de perda de peso. Isso existe? Isso. Existe. Existe sim. O porquê? Quando a gente está com esse estresse alterado, ou um leve estresse, né? A gente acaba comendo muito errado. Uhum. Então, o que que acontece? Se eu como errado, muito industrializado, muitas coisas que não são nutrientes para o meu corpo, esse estresse, ele aumenta e muito, entendeu? Isso impacta, assim, muito efetivamente na saúde, Deixa eu na fazer uma saúde em perguntinha si. dentro disso para eu poder entender. Quando a gente está estressado, a gente deixa de se hidratar também, de se alimentar e tudo dessa forma, tudo? Consequente, deixa. E pior, Gabriel, sabe o que acontece? Às vezes a gente acaba deixando de se hidratar, né? De beber água, e a gente acaba tomando muito café. A cafeína é uma substância que ela acaba aumentando esse estresse. Ela ajuda Se você a aumentar. analisar bem, a cafeína é que te acelera, né? Exato, então dá esses picos. Então, às vezes a pessoa acaba deixando de beber água e começa a tomar muito café, ou muito refrigerante, ou muitos sucos com muita frutose. Então, acaba que deixando de beber água, que é o mais importante, que é a água que hidrata o corpo. Sim, sim. E deixa eu fazer uma perguntinha para você aqui também. Quando as mulheres conseguem gerenciar o estresse efetivamente, tá?
quando elas conseguem chegar nesse ponto, não, legal, eu tô gerenciando isso, Uhum. elas têm resultados mais rápidos? Com certeza. A hora que ela percebe que ela tá num pico de estresse alterado e ela consegue gerenciar esse estresse, ela já tem um poder, uma autoridade sobre isso, então ela começa a se alimentar melhor, a beber mais água. Uma coisa muito legal também e que ajuda muito é a meditação. Então, Muito. respirar. Eu tô lá no meu pico mais alto. Senta, respira, né? Toma um ar, sai para fora, vai no sol. E essas atitudes, elas ajudam muito a baixar esse estresse, a melhorar o estresse. Alguma Ainda aluna mais hoje que a gente vive, no hoje a gente mundo, acaba vivendo na tecnologia, né? O tempo é, todo celular e computador, e a gente trabalha assim, então é precisa desse. necessário. Dentro dessa pergunta, dentro de tudo que você já viu na sua carreira toda, você já viu alguma aluna sua gerenciando o estresse dessa forma? Já tivemos resultados excelentes nesse sentido. E já tive alunas de pico de estresse altíssimo, de chegar para treinar, assim, não, sabe? Muitas às vezes não conseguem nem finalizar o treino, né? E Nessa fase de estresse muito alto. Oi? chegou Cortou. num nível tão alto de estresse que ela não consegue concluir, é isso? Já aconteceu de aluna não conseguir concluir o treino, a gente parar, a gente conversar um pouco, né? E voltar e aplicar isso, sabe? Aplicar a meditação, aplicar essas metodologias que ajudam muito, Uhum, uhum. né? Beber mais água, comer alimentos que trazem nutrientes e que causam, e assim, por si só acaba causando melhora na saúde, né? A gente estava conversando um dia, eu e você falou que quando a gente está estressado, a gente come um chocolatinho porque ele vai liberar um hormônio específico. Eu não lembro qual era o nome desse hormônio. Isso. Dopamina, era isso? É, Então, proteína também. Aham. isso, entendi. E assim, claro, eu tenho necessidade de comer um doce um dia e tal, essas coisas. Mulheres são mais propensas a comer doce. Eu entendo. Sim. Tenho mãe, tenho irmãs e convivi numa casa cheia de mulheres e elas falavam que precisavam comer um doce. Só que muitas vezes Sim. eu percebi que era por conta de estresse. Aham. Como que equilibrar o estresse pode afetar a relação das mulheres com a comida? Então, na verdade, é uma mudança de hábito, né? Em cima Hum, disso. Eu tenho que ter essa consciência de que eu vou comer um chocolatinho para matar a minha vontadinha ali naquela hora. Só que eu tenho que ter muita consciência em cima disso. Eu não posso comer uma barra de chocolate ao leite. Então, eu vou manter uma alimentação saudável. Se eu tenho uma alimentação saudável, o chocolate não vai alterar o meu estresse. O que que altera o estresse se eu tiver uma alimentação muito errada? Comer muito industrializado, muita gordura, muitos alimentos com muito sal, muito açúcar. uhum, Então, se a gente tem um equilíbrio, esse estresse ele não sobe tanto, ele não vai me prejudicar legal, tanto legal. comendo um chocolate. Então, a gente tem que ter muito equilíbrio e muita consciência também. E paciência, porque E assim, paciência também. você me disse uma vez que assim, era normal a gente cometer um erro ou outro. O Sim, importante era a gente ser resiliente a ponto da gente poder, superei reiniciar. esse erro, tô indo para frente. Aham. Importantíssimo também, né, Dai? A gente tem que ter consciência do quê? A gente tem que reiniciar todos os dias. Uhum. Mesmo que eu faça tudo certo hoje, amanhã eu vou começar do zero de novo. Se eu fizer Sim, errado hoje, amanhã eu vou começar do zero de novo. Então, essa consciência ela tem que estar muito clara na mente. É todo dia. A gente só tem o hoje. sim. A gente não tem o ontem já passou, o amanhã a gente ainda não tem. A gente tem o hoje. É Então, a hora que a incerto, gente né? começa, então, aí a hora que a gente acorda, a gente tem que ter essa consciência. Então, eu estou começando do zero, eu vou começar de novo. É isso, não é se julgar, não é porque ontem eu comi um monte, estou errada, já acordei estressada, não. Eu vou acordar, vou respirar, vou pensar na minha alimentação do dia, vou praticar atividade física, eu vou fazer uma meditação, eu vou tomar um chá, eu vou tomar menos café, eu vou beber mais água. Então eu São posso. hábitos, Gabriel, que assim, tem um impacto tão grande na vida. Eu imagino porque assim, eu levo em consideração o que está acontecendo comigo. E eu percebi que depois que eu comecei a seguir uma vida saudável, de alimentação saudável, claro, a gente morre de vontade vou comer um chocolate. Mas a gente se segura e tudo mais. Mas eu percebi comigo que a boa alimentação me fez ter um estresse reduzido. Funciona comigo E também? funciona com todo mundo, com todas as pessoas. É que a mulher,
a questão do estresse na mulher, ele afeta mais a questão hormonal. Hum, E, consequentemente, os hormônios da mulher é diferente dos hormônios masculinos. Então, o da mulher é tudo muito. Então, aí, quando está próximo do ciclo menstrual, esse é o problema, porque o estresse sobe muito, daí a gente come errado, daí a gente desanima, daí a gente chora, daí a gente. Então, é muita coisa, é muito hormônio junto e muita. Por isso, a importância de ter esse controle, de ter esse equilíbrio. E isso vai, assim, impactar diretamente no emagrecimento. o estresse também para a mulher no período menstrual. Elas se julgam tanto assim mesmo? Vocês se julgam tanto a esse ponto? Porque assim, cara, a pessoa mais shapeada que eu conheço aqui é você. E eu lembro que você falou assim, ai, tá chegando perto dos dias, eu tô horrorosa, eu tô inchada e cara, Sim, eu Gabriel. fico. É umas sensações bem, bem estranhas, porque você se sente inchada, você não tem ânimo, é uma descarga de hormônios, né? A mulher Então, retém aí mais líquido você. na menstruação? Oi? A mulher retém mais líquido na menstruação? Tem mais líquido na menstruação, ela consequentemente acaba comendo mais, então às vezes não é tão saudável que ela está comendo nesse período, porque às vezes é incontrolável. Uhum. Então a vontade às vezes de doce é muito incontrolável, a vontade de comer muito é incontrolável, então é muito importante a gente ter esse equilíbrio, principalmente nessa fase. Agora, para os homens, essa parte hormonal já é um pouco mais tranquila, mas não deixa de ser difícil, Sim, sim. entendeu? Porque os homens, eles já caem para um outro lado, né? A maioria já vai procurar se estressar na bebida alcoólica, em outras coisas, que daí também prejudica no processo de emagrecimento, por exemplo. Sim, sim. Mas voltando a falar sobre as mulheres, eu também li um estudo que falando sobre a gestão do estresse em relação ao sono. O que você pode dizer para mim? Ele funciona imediatamente, assim, ele ajuda indiretamente ou diretamente na jornada de emagrecimento? Com certeza. O sono é o momento em que o seu corpo está se recuperando de tudo. Uhum. É o único momento que o seu corpo ele te responde por tudo que foi feito durante o seu dia. Então é o momento de relaxar, de descansar. Como equilibrar o estresse pode afetar a relação das mulheres com o sono e se ele age diretamente ou indiretamente com o bom sono, com um bom resultado de emagrecimento, desculpa. O sono é o momento em que o seu corpo ele começa a se recuperar de tudo. Então, se eu não tenho um sono efetivo, o meu dia não vai ser efetivo também. E mais, quanto menos eu durmo, menos eu produzo. Aí, de novo, altera o hormônio, altera a concentração, altera tudo. Altera na alimentação. Eu não vou ter vontade nem força para treino. Eu posso concluir então que se eu não tenho um sono legal, eu vou ter mais estresse durante o dia e eu vou comer mal e aí eu vou dormir mal de novo e vai virar esse ciclo vicioso? Exatamente. Mulher. Exatamente. O estresse realmente é complicado. Então, assim, agora a gente falou muito de teoria, então, assim, tá na hora da gente falar prática. Por onde uma mulher deve começar quando percebe que o estresse está impactando a sua saúde e a sua jornada de emagrecimento? Então, Gabriel, ela precisa mudar hábitos, tá? É a primeira coisa que a mulher precisa fazer. A hora que ela percebe que o estresse já está influenciando não só na saúde, né? A gente fala de saúde, mas assim, ambiente, trabalho, filhos, casa. Então, ela precisa mudar hábitos. Ela Até tomada precisa, de decisões, né, Dai? exato, ela precisa enxergar e falar, não, chega, eu preciso, né? Eu preciso Eu preciso mudar. de um ponto zero, preciso mudar. Qual é o primeiro passo para isso? Ela analisar toda a questão. Realmente eu Uhum. preciso mudar, realmente eu preciso de um ponto de partida. E o ponto de partida é, como eu já falo, eu sempre falo, é hoje. Não espere amanhã, não espere segunda, terça, é hoje. Então eu vou sentar hoje, eu vou analisar como que eu quero que o meu dia seja a partir de agora, entende? Eu vou incluir exercícios? Vou. Eu vou incluir uma caminhada? Não precisa ir na academia, a gente pode caminhar no parque. Não precisa Exercício em fazer casa. dieta, a gente vai fazer uma restrição alimentar, a gente vai comer melhor, a Olha, gente vai ouvir uma boa música. Então, tem muitas coisas que podem ajudar a equilibrar isso. uhum, uhum. Deixa eu, dentro dessa, de onde começar, tem algum erro comum que as mulheres cometem ao tentar gerenciar o estresse para perda de peso? O excesso, Mais uma vez. mais uma vez, porque acaba se perdendo. Então, ou quando eu tô no pico de estresse, né, que eu começo a entender que eu tô estressada, eu já quero mudar radicalmente. Uhum.
Não é isso. Porque o que vai acontecer? Você vai acabar se estressando, vai acabar abandonando e nada vai mudar. Então, o que acontece? A gente precisa analisar isso. É gradativo. O estresse como eu disse, somente o agudo, que ele é curto e intenso. Mas ele vem de traumas. Agora, o crônico não. É o todo dia. Para chegar a um Um estresse pouquinho. muito alto, foi um pouquinho todo dia. Então, para a gente sair disso, vai ser um pouquinho todo dia. Legal, legal. Até porque também tem aquele velho ditado, né? É de grão em grão que a galinha enche o papo, né? O bico. Então, Exatamente. é dessa forma que eu tô aprendendo, porque assim, você tá me ensinando muito. Claro, eu não sou uma parte do seu projeto, mas, cara, eu tô aprendendo demais, porque assim, eu não Ai, tinha que bom. foco, tá? Pra vocês entenderem, eu não tinha foco nenhum. E a Dai, ela me, não, vem cá que você vai aprender, cara, e você vai ver como vai funcionar pra você. E Que bom. funciona, velho, funciona. Funciona. Só que assim, o que a Dai tá falando aqui, gente, é fato. Tem que ser uma coisinha de cada vez. Se vocês erram, tá tudo bem. Só no outro dia que vocês têm que continuar como se nada tivesse acontecido. Ponto zero, Ponto exatamente. zero, ponto zero. Eu vi que você tem algumas estratégias para poder ajudar as mulheres que se sentem muito pressionadas e estressadas constantemente sobre a perda de peso. Quais são as suas estratégias? Na verdade, a gente não. Então, o que eu costumo falar, a gente não pode. Então, Gá, o que eu costumo orientá-las, né? A gente não pode ficar obcecada na balança, em emagrecimento, né? Em números. O que a gente tem que pensar? O que eu tenho que focar? Qual que é o meu alvo? E qual que é o alvo que eu faço elas enxergarem? É mudança de vida, mudança de hábito. Uhum, Então, isso vai ser uma consequência. A balança vai ser uma consequência. O emagrecimento, a redução de gordura vai ser uma consequência. Então, não é, lógico que é muito legal ver a balança diminuir, é. Só que assim, o que eu volto sempre na mesma orientação? É redução de gordura, sabe? Eu ver o meu corpo mudar, mas mudando com saúde, com alimentos sim. saudáveis, com hábitos saudáveis, alimentação, meditação, diário. O diário é uma coisa que ajuda muito, O diário sabe? de Eu ter escrever mesmo? isso, um caderno. Eu sentar e eu marcar. O que eu preciso mudar? Por Aham. onde eu tenho que começar? Mulheres, isso ajuda muito, muito. Mas você O fala sobre metas palpáveis, que são extremamente palpáveis. alcançáveis. Exatamente, nada de coisas obcecadas aqui, é o que eu estou dizendo, é É a legal. gente colocar metas, mas que eu possa alcançar. Uhum. E eu oriento sempre assim, a gente fazer em um dia. Então, toda noite eu vou lá no meu diário, eu vou anotar o que eu vou fazer no próximo dia. A gente não precisa pôr uma meta lá, a gente começa de Uma 24 em 24 programação de. horas, Ah, entendi, entendi. depois 48, e vai, até eu conseguir lançar uma meta mais distante para me alcançar. Uhum. Isso ajuda muito. É que quando você tem uma meta, você tem um objetivo, claro, e você se torna Exato. mais focado a realizar aquilo, né? Não se sentir cobrada aquilo, pelo É, contrário, eu senti que, como você falou no começo da entrevista, nossa, que legal, eu concluí o dia que eu me coloquei para fazer. sim. Eu anotei o meu dia, eu fui lá, eu anotei, ninguém tá me repreendendo em cima disso, é eu que estou me colocando a alcançar essa meta, entende? Então isso é muito legal. Deixa eu fazer uma outra perguntinha que eu vi aqui também, que essa me deixou muito curioso. Existem práticas específicas que você sugere para começar e terminar o dia reduzindo assim o estresse acumulado? Meditação. Meditação? Meditação. Você acorda e você faz uma meditação sobre o seu dia. Medita, respira e vai para o seu dia, né? Com o objetivo de comer bem, de se alimentar bem, de ter um dia bom no trabalho, dar pausas durante o trabalho, respira, sai para fora, se você trabalha no escritório, né? Ou se Uhum. você trabalha, de repente, no ar livre, mas para 5 minutinhos, respira, vê que está muito alterado, vê que o estresse está muito alto. E durante a noite a mesma coisa, antes de dormir. Faz a meditação, sabe? Cada um nas suas crenças e tal, mas para um minutinho, respira, agradece, seja grato pelo dia. Começa a usar isso, isso vai fazer com que o estresse ele diminua muito. Eu li uma vez que banho era meditação, música era meditação, ficar em Exato. silêncio é meditação, e treino era uma meditação porque você tem que mexer com a sua respiração. Essas Exatamente, coisas que eu aprendi ouvindo da Dai, tá, gente? exatamente. E ela, para poder ressaltar aqui para vocês, tudo isso é válido, né, Dai? Com certeza, o banho quente, nossa, isso é muito meditativo. Então,
Você toma aquele banho, respira, é o seu momento, sabe? Deixa fluir. Nossa, Isso, vai ajudar isso. muito. Eu percebo que isso me ajuda bastante num dia, depois de um dia muito cansativo. Então, Exato. tenho mais uma perguntinha aqui para você. Existem atividades específicas ou hábitos que você observou serem particularmente úteis para o seu público-alvo em relação ao estresse e emagrecimento? A mulher, ela tem uma necessidade assim ela precisa expor o que ela está sentindo. Uhum, Tá? Então, se não for em forma de exercício físico, ela vai lançar isso em outras coisas. Então, o que que eu vejo das minhas alunas? No treino, na hora que a gente que está treinando, assim, você ter aquele momento ali de você colocar um foninho de ouvido, sabe? Com uma música que você gosta, fazendo exercício, sabe? E deixa, sabe? Faz o exercício, ouve a música, absorve o momento que você está fazendo, que uhum. você está tendo, na verdade, sabe? Curta esse momento, viva esse momento. A foto também seria uma forma de demonstrar um sentimento? A foto? É uma foto postada, porque assim, Sim, eu por isso gosto que de academia e eu gosto de uma foto pós-treino. exatamente, por isso que muitas mulheres, e não, isso é muito bom, porque a hora que você finaliza o treino, a sua endorfina tá lá em Em cima, cima. entende? Então daí uma foto, porque você tá bem, você tá se sentindo bem, e você vê que naquele momento o seu estresse sumiu, então é muito bom. Tira foto, sabe? Ouve a música que gosta, come o que gosta, né? Sim, sim. Bebe água, E é aí, isso. tem várias opções de doce. Hoje eu comi uma barra de cereal depois do treino. Nossa, que delícia de barra! Então, Maravilhosa. então assim, tem várias outras soluções, né, para Sim, para manter aquela endorfina, o seu bem-estar pelo dia todo, né? exatamente. Às vezes uma conversa com uma amiga, Uhum. isso é muito saudável, né? Isso vai ajudar a desestressar, porque às vezes a mulher ela precisa disso, ela precisa de ter esse momento. Então é por isso que mulher vai para academia para ficar na esteira, com a amiga do lado. A amiga conversando? Vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta para você aqui, ó. Quais são as principais armadilhas ou obstáculos que as mulheres tendem a encontrar ao tentar gerenciar o estresse e como elas podem superar isso? Na verdade, então, esse é um ponto que, assim, é o descontrole, é o Uhum. excesso. Então, se ela não consegue ter esse controle em cima do que ela está vivendo no momento, ela acaba se descontrolando. Como controlar isso? Como mudar isso? Focando, tendo equilíbrio, entende? Então, a gente tem que voltar, tentar ao máximo equilibrar tudo, os pilares da vida, trabalho, muitas coisas. Então, vai chegar uma hora que eu vou, né? Se eu não tiver cuidado, eu vou acabar não surtando, não usaria essa palavra, mas eu vou acabar me estressando mais ainda. Então, qual que é a chave? Qual que é o caminho? O caminho é parar. Uhum. Para onde você estiver, respira, analisa, muda, sabe? Não tenha medo de mudar. O problema de muitas mulheres é a dificuldade da mudança, Sim, sim. Uma sabe? coisa A que você palavra falou, mudança, na verdade, Gabriel, ela já assusta. para todo mundo, né? Porque Para você todo mundo, na verdade. Mudança assusta. Muitas pessoas têm facilidade com isso, mas a maioria das mulheres não tem, né? Elas seguem uma rotina de vida. E uma vez eu vi, ainda mais depois dos 30. sim, é porque elas também procuram estabilidade, né? Exatamente, que é o momento de vida de estabilidade, dos filhos já, alguns com os filhos maiores ou menores, mas já tem uma vida já, Um né? pouco Elas já mais estável, né? mais estável, entende? Então, mudar agora, a maioria já trava aí. E Uhum. não pode ter isso. A gente tem que ter uma mentalidade de mudança, né? É o que eu Sim. costumo falar. A gente pode mudar a qualquer momento. Hábitos, sonhos, planos, a gente pode parar e mudar. Sim, sim, isso é muito legal, muito legal. Deixa eu fazer uma outra perguntinha para você aqui, que já está dando o nosso tempo. Eu quero Aham. saber, quanto tempo em média uma mulher leva para começar a ver os benefícios de gerenciar o estresse na sua jornada de emagrecimento? 24 horas. Verdade? 24 horas. Porque só o ato de eu conseguir finalizar o meu dia em cima do que eu propus para mim, o meu estresse já está diminuindo. Porque o que que é o pico do estresse? O pico do estresse é eu andar no automático. Eu Uhum. estar todo o tempo no automático. Todo o tempo. Então, se eu paro esse automático, eu respiro e eu mudo essa rota, em 24 horas eu já percebi uma mudança. Então, o meu estresse, ele já, Já dá uma boa baixada. já Que dá uma legal. equilibrada.
Que legal, que legal. Gostei muito desse papo de hoje, Dai. Tá dando Que nosso bom, tempo aqui. Eu espero que ter bom. ajudado alguém aqui com as perguntas, porque eu sou uma pessoa muito curiosa e eu quero saber. E se vocês têm mais dúvida, manda aqui pra gente. Eu vou fazer o máximo que eu puder para perguntar tudo que vocês perguntarem para a Dai. E a Dai Isso, vai responder gente. tudo que puder, né, Dai? Mandem as perguntas, eu estou aqui para ajudar vocês, ajudar em tudo, responder todas as perguntas que eu puder responder, que a gente vai caminhar juntas. Sim, sim. E tem uma coisinha, não vamos esquecer de seguir a gente, dar um like aqui, manda para Segue amiga, lá. entendeu? Para Isso, companheira que tá precisando ali gerenciar o estresse, porque um isso. dia Compartilha, já curte o nosso vídeo, ajuda o nosso canal a crescer e ajudar muitas mulheres. tem uma coisa aqui que eu quero só para a gente finalizar aqui, né, Dai? O gerenciamento de estresse é importante não só para você ter resultado no seu treinamento. O gerenciamento Exato, de estresse, pelas pesquisas que eu vi aqui, pelo que eu já conversei com a Dai, o que eu vejo aqui na minha casa. Então, o gerenciamento do estresse, ele é eficaz em todos os seus âmbitos da sua vida. exato, Então, comece uma coisa de cada vez. Não se cobra por fazer tudo de uma vez só, né, Dai? exato. Vai um barrilzinho de cada vez, como a história que eu li esses dias. Então é isso. Eu quero Um agradecer a todos degrauzinho. vocês. Agradecer sua presença de novo, Dai. Não vejo a hora Obrigada, de Gabriel. voltar de novo. Muito feliz por estar com você aqui. E eu tô adorando mesmo. Muito obrigado, viu, Dai? Obrigada, obrigada, gente. Tchau, Eu tchau, só tenho a gente. agradecer. Beijo, beijo, beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.